Olá, segundo ano. Nós vamos para a famosa, né? Para aquela que a gente comentou bastante, segunda parte da 10ª aula de filosofia de vocês, que versa sobre o conteúdo do módulo 10, que é Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. Gente, para começar essa segunda parte, como eu havia prometido, eu quero falar sobre o imperativo categórico, né? Sobre a motivação, olha só, imperativo, motivação ética de Immanuel Kant. Imperativo, motivação moral de Immanuel Kant. Gente, quando a gente lembra que eu falei na aula passada a respeito da gente fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizéssemos para nós, em termos comunitários, né, em termos da nossa comunidade, a comunidade que a gente habita, né, da sociedade, enfim, se a gente fosse ver num aspecto sociológico. Porém, na ética kantiana ainda não existia individualismo o suficiente para motivar esse pensamento. Eu vou fazer para o outro, eu vou tomar atitude com o interlocutor que eu gostaria que ele tivesse comigo, que hoje em dia nós definimos como empatia, certo? Nos colocar no lugar do outro e agir de uma forma com ele como nós gostaríamos que ele agisse conosco. Não existia esse tipo de individualismo. Então, para Immanuel Kant, na sociedade incipiente, assim, o princípio da sociedade alemã, o imperativo categórico, ético e moral dele seria o seguinte: bom, o ser humano, para fazer qualquer coisa, para pensar qualquer coisa, para escrever qualquer coisa, para divulgar como uma verdade ou alguma coisa que suscitasse, né, que originasse dúvida, teria que ver se aquilo que ele estava propondo, aquele objeto, né, aquele conteúdo que ele estava propondo, seria bom, seria positivo para essa sociedade se fosse praticada por todos os membros. Ou seja, vou lançar uma notícia, vou dar uma notícia, vamos trazer para os dias de hoje. É bem impossível, né? Eu vou tentar fazer um negócio agora que praticamente é impossível. Um repórter que ele não pensa por si só, ele tem que seguir as normas da edição dele, dos chefes dele, enfim. Mas vamos supor que ele pudesse agir por si só e dar a notícia, e passar o conteúdo da notícia ipsis literis, né? Ou seja, conforme foi mesmo. Porque no julgamento dele, a sequência que o acontecimento teve, a sequência que o acontecimento seguiu, é um exemplo ético e moral para a sociedade. Percebe? O que ele já não pode fazer hoje em dia, como eu disse. Às vezes as notícias são um pouco distorcidas, manipuladas, para ou atrair audiência, ou sei lá, enfim. Existem vários motivos para manipulação. Isso é sociologia na parte da escola de Frankfurt, ali com o Adorno e o Horkheimer. Então, a gente não vai misturar estações. Nós vamos falar sobre o imperativo categórico de Immanuel Kant em filosofia. Seria praticar uma ação ou divulgar um pensamento, uma reflexão qualquer. Uma pessoa pública divulgaria um pensamento dela, que ela só faria isso se ela julgasse que essa reflexão ou essa afirmação pública faria bem para a sociedade. De que forma? Porque as pessoas aceitariam isso como verdade e praticariam.
E essa prática causaria o bem para a sociedade. Percebe? Esse é o imperativo categórico, da ética categórica, da ética kantiana, né? Da moral kantiana. Na abertura do vídeo, eu vou colocar uma figura que, inclusive, vou anexar também na tarefa de vocês, para que vocês entendam, olhando aquele mapinha mental, entendam melhor o que significa a ética kantiana. Seria um sonho, né? Seria um sonho. Seria maravilhoso. Mas aí cabe a cada um julgar se acredita que seria melhor ou pior. Uma sociedade obedecendo uma ética kantiana. Aí, gente, a gente vai para outro conceito que falta. Eu vou passar as 3 dicas. Bom, na apostila tem, né? Mas eu vou recomendar também, porque eu assisti e achei sensacional. Não vou dar spoiler, porém, quem quiser ver os spoilers aqui no quadro cor-de-rosa da página 37, fica à vontade. Mas assim, os 3 filmes são legais. Na minha humilde opinião, o mais legal foi o Leitor. O que a gente pode mais... do que a gente pode extrair mais informações a respeito de ética e de... eu gostaria de fazer, mas eu não sei se fazendo eu vou ajudar ou vou prejudicar, é o Leitor, tá? Então, assim, esse aqui eu recomendo muito que seja assistido, o Leitor. E depois tem o Feitiço do Tempo, o Informante, mas do filme que a gente pode retirar mais assim, dilemas éticos é o Leitor. Tá bom, gente? Assim, na opinião do professor. Muito bem, gente. Agora a gente vai para o juízo a priori e para o juízo a posteriori. Ou seja, o juízo que a gente faz antes da experiência e o juízo que a gente vai fazer depois da experiência. Immanuel Kant chamou esse juízo a priori, esse juízo que a gente faz antes da experiência. Juízo, assim, um julgamento de algo que a gente toma contato. Esse julgamento ele chamou de analítico. Ele é feito em cima daquela materialização de um conceito. Então, o teu raciocínio, a tua intuição te levou a pensar em alguma coisa. Ao pensar, você já atribui juízo, né? Opinião de juízo, ou seja, você já classifica como bom ou ruim aquilo que você intuiu, né? Racionalizou. Aí, o interessante, para completar o conhecimento, para deixar esse conhecimento sólido e você poder formular um juízo um juízo de opinião, assim, fazer uma opinião sólida a respeito, seria você fazer também o juízo a posteriori, o juízo sintético. Como é que você adquire esse juízo sintético? Colocando esse teu pensamento à prova. Colocando esse conceito na experimentação, no empirismo. Ou seja, experimentando esse conceito. Vamos supor, você pensou e viu e absorveu uma maçã. Mas assim, gente, olha, eu vou falar da maçã, mas assim, antes disso me veio uma dica muito interessante, é julgar o livro pela capa. O juízo a priori, o juízo analítico, é julgar o livro pela capa. E pelo título, às vezes. O título é um lixo, mas o livro é bom pra caramba. Ou o título é bom pra caramba, quando você vai ler, o livro é um lixo. Você entendeu? Vamos voltar, por exemplo, da maçã. Você viu uma maçã, o teu raciocínio formou o conceito da maçã, mas você... Gente, isso é um exemplo, tá? Bizarro, mas é. Nunca experimentou a tal da maçã. É o que a gente faz com criança, por exemplo. Eu não gosto disso, mas ele nunca comeu. Então, como ele pode falar se gosta ou não gosta?
Percebe? Aí, o juízo que você faz a priori, beleza, ela é vermelha, show, linda de morrer a maçã. Deve ser uma delícia. Aí você fez o juízo. Mas, gente, você pode não gostar da maçã. Não é todo mundo que gosta de maçã. Então, a experiência, comer algumas maçãs, vai te trazer a certeza daquele seu juízo a priori ou a certeza de que aquilo estava errado. Porque uma coisa nunca pode ser e pode não ser ao mesmo tempo, né? Aí você tá entrando no paradoxo e você simplesmente fez uma afirmação, um sofisma, né? Lá para o começo de filosofia. Você afirmou que uma coisa é e ao mesmo tempo essa coisa não é aquilo que você afirmou. Olha que louco, né? Totalmente ser do outro planeta. Então, você pegou, quando você viu a maçã, quando você formou o conceito de maçã, o teu juízo a priori julgou a maçã linda, maravilhosa, portanto, sem experimentar. Ela deve ser uma delícia. É uma fruta maravilhosa, deliciosa de comer. De repente, você começa a experimentar maçã acha azeda ou farinhenta. Eu, no caso, algumas, né, não todas, existem várias espécies de maçã. Eu, por exemplo, vou dar a minha opinião. Algumas eu acho farinhenta. Ela cresce na boca. Né? Parece que você está mastigando um saco de farinha. Então, assim, sem a experiência, gente, o juízo analítico, o juízo feito a priori, ou seja, antes da experimentação, a priori, prioridade e juízo. Você vai fazer um julgamento, mas sem conhecer, na prática. Então, esse seu julgamento não. Você vai ter uma informação incompleta, você vai ter um conhecimento incompleto. A partir do momento que você comprovou, comeu as maçãs e show, adorei, isso aqui é show de bola. Aí, beleza. Aí o teu juízo a priori, né, aquele juízo analítico, está confirmado pelo gosto, pela experiência, pela experiência sensível, o paladar. Não só a visão, né? Porque, beleza, até aí você achou a imagem ótima, mas a finalidade, né, o conceito finalístico de uma fruta é te alimentar. Mas como que ela pode te alimentar se você não gostar? Como é que você pode comer uma coisa que você não gosta? Você entende? São várias afirmações lógicas. E aí, se você olhando achou linda de morrer, foi o teu sentido óptico, né? Foi a visão. Foi a experiência óptica. E foi o raciocínio que te levou a imaginar alguma coisa maravilhosa só com a imagem. Mas a experiência, gente, que importa nesse caso de uma fruta comestível, é o paladar. Aí, após você ter comido várias maçãs, achado bacana para chuchu, beleza. Isso pode se tornar um conhecimento para você. E você pode emitir juízo de valor. Conceituado, estruturado, né? Assim, com uma camada sólida de argumento. Eu adoro maçã, porque ela é docinha, ela é meio docinha, meio azedinha, tiriri, tororó, vai enumerar 1000 argumentos. Porém, a pessoa fala para você, ué, como é que você fala tudo isso? Como é que você sabe tudo isso? Porque eu já experimentei maçã até dizer chega. Adoro maçã. Não posso ver uma maçã que eu saio correndo e vou comer. Você entendeu? O teu juízo a priori, só com a visão, julgou uma fruta comestível, linda, maravilhosa, e associou a ideia dela ser gostosa. Mas você só terá certeza, isso aí só pode se tornar um conhecimento para você, só pode se tornar uma ferramenta de argumentação, um conhecimento sólido, a partir do momento que você comeu as maçãs. Gente, e esse exemplo, ele pode ser transportado para tudo. Lembra que toda aula eu falo para vocês, se afastem do senso comum. Você ouviu qualquer coisinha na internet, numa conversa de amigos, numa brincadeira, um meme do TikTok, qualquer coisa assim? Gente, vai investigar.
Não se fiem no fato de aceitar uma notícia que não tenha sido experimentada. Por favor, não fiquem na parte rasa do conhecimento. Aprofundem-se para que vocês não sejam julgados, para que vocês não sejam julgados como rasos, como prolífico, assim, não prolífico, frívolos, né? Aquele cara que não tem uma noção melhor do assunto. E fica repetindo, né? Que nem um papagaio, como eu disse. Gente, basicamente, Immanuel Kant é isso, né? Vamos fazer um resumo. O conhecimento, raciocínio, o conhecimento prévio, sem a experiência, não forma o conhecimento. Não, a intuição raciocinada, né, sem a experiência, não forma conhecimento. E a experiência sem um motivador, sem um bom, eu vou agora experimentar, mas o que eu vou experimentar? Sem um mote, né, sem um objeto para experimentar, ela não vai fazer experiências a respeito de uma coisa que ela nunca pensou. Não há como. Então, a experiência sem a geração de um conceito pelo raciocínio também não serve para nada. Porque aí você não tem o que experimentar. Você não tem como aplicar o empirismo e gerar um juízo de valor. Certo? E a gente viu a motivação ética, né? Isso que eu estou fazendo ou estou pensando, se for praticado por todos os indivíduos da minha sociedade, vai ser benéfico para a sociedade? Essa é uma questão ética. E, por fim, né, não julgar previamente. Né? Essas definições filosóficas de Immanuel Kant, de juízo a priori, juízo analítico e juízo sintético, traduzem para a gente um ditame popular que se usa muito hoje em dia: não faça julgamentos precipitados. Procure conhecer várias versões, procure experimentar. Ontem eu ainda estava conversando com um professor de física. Gente, se afastem do inatismo, né? Se afastem daquela noção de que eu manjo isso aí, já nasci sabendo, dou um jeito. Matemática e física, gente, é treino, é prática. Lógico que tem a teoria, tanto de uma como de outra. Mas você recebendo aquela teoria, você recebeu ferramentas. Você precisa usar essas ferramentas na prática, apertando parafusos, entendeu? Soltando anéis e coisa e tal. As matérias exatas, gente, precisam de prática. Assim como as informações e os conhecimentos precisam de testes da parte empírica. As teorias exatas são a mesma coisa. As teorias científicas são a mesma coisa. Elas são intuídas, são pensadas racionalmente pelos cientistas. Porém, elas têm que ser testadas para ter, pelo menos, um argumento de probabilidade da veracidade delas. Né? O quão provável que uma informação pensada por um cientista será verdade ou não. Gente, é isso. Ó. Eu dividi Kant justamente por causa desse negócio de julgar antecipadamente, tá? O julgamento a priori, o julgamento analítico. Mas eu espero que eu tenha dado uma informação legal para vocês. Certo? Eu espero que eu tenha mastigado o suficiente esse assunto. Para resumir, o que eu achei interessante é: não façam julgamentos precipitados. E quando vocês quiserem conhecer uma coisa real, a fundo, tem que ter a prática. Você une a teoria ao experimento. A prática. Aí você vai formar conhecimento. Aí você vai falar: nossa, sou bom de física. Sou bom de matemática. Não nasci sabendo, mas eu aprendi a teoria na escola, adquiri o raciocínio, a forma de raciocinar e fui praticar.
Fui colocar em prática aqueles conhecimentos que eu adquiri. Ok? Gente, bons estudos a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês.